telespectadores, estamos com vocês mais uma vez com o programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa acontece graças a um convênio de nossa associação com a UF. Hoje nós vamos continuar a tratar do assunto liberdade e dependências, sendo o tema de hoje as dependências tecnológicas. E convidamos para esta entrevista o professor Emanuel Ferreira. O professor Emanuel Ferreira, ele é professor do curso de Estudos de Mídia do Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense. Ele é vice-coordenador do curso de graduação em mídias da UF, é graduado em design pela UFRJ, com mestrado e doutorado em comunicação e cultura pela UFRJ. Professor, como o senhor vê a problemática das dependências tecnológicas? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, para estar aqui nesse programa, o professor Antônio e a professora Tânia, que gentilmente me convidaram para estar aqui. E entrando já na questão do programa das dependências tecnológicas, acho que eu posso dizer assim que a tecnologia, principalmente no século XX, ela esteve crescentemente presente na vida do ser humano, Ao passo que desde que essa tecnologia ela se acoplou ao computador, e o computador a gente pode pensar em sentido amplo, desde o computador que as pessoas usavam em suas casas, o computador pessoal, passando depois nos últimos anos a outras formas de computador, como por exemplo telefones celulares, os tablets, ela se tornou essa tecnologia mais presente no cotidiano, E, sobretudo, com o uso crescente das tecnologias móveis, principalmente o telefone celular. Atualmente, a gente pode pensar que é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que esteja completamente isenta do uso dessa tecnologia, seja por um viés profissional, social, do cotidiano, para se comunicar com as pessoas. Ou seja, o viés da comunicação, ele talvez seja o principal fio condutor do que a gente pode pensar como uma espécie de dependência tecnológica. As pessoas têm necessidade de se comunicar, sempre tiveram, e aí a tecnologia ela veio ao encontro dessa necessidade. Então, cada vez mais as pessoas elas querem se comunicar e a tecnologia ela veio para como que propiciar formas atualizadas, alternativas, de facilitar essa comunicação, certo? Hoje é uma comunicação que está praticamente 24 horas, as pessoas podem se comunicar com qualquer pessoa do mundo, de uma forma muito fácil, o que causa também, em certos casos, em muitos casos, uma dependência dessa tecnologia. Existem vários estudos que mostram que pessoas não conseguem praticamente dormir sem estar com o celular ali do lado, com esse medo de perder alguma informação, algum contato, E aí já há uma certa preocupação, com esse tipo de dependência quando esse uso da tecnologia ultrapassa o limite, talvez, do adequado, do equilíbrio, Então, assim, é uma questão que cada vez mais está preocupando a sociedade, esse uso intensivo da tecnologia no cotidiano. Professor, já que o senhor falou da dependência dessas tecnologias, fale um pouco mais sobre essas dependências nas diferentes profissões, nas diferentes idades. Cada vez mais eu penso assim que quase todas as profissões, elas sempre demandaram um contato, seja entre superiores e subordinados, os seus funcionários, E como eu falei, eu acho que o ponto principal dessa dependência, ela começa a ter uma amplitude quando chega o momento das tecnologias móveis. Os celulares, que no começo tinham uma função praticamente única de fala, de comunicação por voz,
depois vem a comunicação via texto, mensagens de texto, e depois de um tempo os smartphones, né, que são praticamente computadores, né, mini computadores que cabem num bolso de uma pessoa, que fazem praticamente qualquer ou quase todas as funções que um computador faz, né? Então, as pessoas, nas suas profissões, elas podem praticamente gerenciar o seu trabalho a partir de um celular, de um smartphone, né? Então, assim, por exemplo, em profissões que trabalham com produção, né, as pessoas têm que o tempo todo estar se comunicando para receber comunicados de projetos e praticamente serem atualizadas, né, desses comunicados. Até mesmo na nossa profissão, né, como professores, né, isso também se tornou um problema, porque as pessoas, né, quando percebem que existem essas tecnologias que facilitam a comunicação de uma forma quase instantânea, isso também causa uma percepção de um tempo encurtado, né? Se antigamente, por exemplo, antigamente não, né? Se alguns anos, algumas décadas, né, a gente poderia esperar um dia, 2 dias para emitir uma mensagem, seja por telefone, deixar uma mensagem numa secretária eletrônica e esperar que a pessoa voltasse a esse contato, com essa instantaneidade da comunicação via tecnologias móveis, via computadores, né? Isso também causou uma percepção de uma instantaneidade na resposta. Então, isso também causa certos comportamentos aflitivos, né? A pessoa manda uma mensagem e já quer que o outro a responda instantaneamente, né? Então, isso também altera a dinâmica social, né? Seja dentro de uma profissão, seja dentro das relações pessoais, esse encurtamento de tempo, né? Claro que é um encurtamento como que perceptivo, não do tempo em si, né? Mas as pessoas já percebem esse tempo de uma forma muito mais instantânea, mais curta. Elas demandam uma resposta mais instantânea, que nem sempre é o caso. Às vezes nós não podemos dar isso, né? Então, assim, há esse conflito de uma tecnologia que permite isso, né? Que até ela permite que a pessoa saiba quando que o outro já viu a mensagem, né? Ou seja, isso já causa uma ansiedade nela, ou seja, a pessoa já viu, então eu espero que ela me responda o quanto antes, né? Não há mais essa situação em que você manda uma mensagem para a pessoa e fica sem saber se ela viu ou não viu, né? Agora não, ela já te dá, o próprio sistema já dá esse feedback, a pessoa já viu o que você mandou para ela, então agora cabe a você esperar o tempo de resposta dela, que cada vez mais se torna curto, ou tende a se tornar curto, né? Então isso altera as dinâmicas sociais e profissionais, né? Professor, e os nativos digitais, né? Os mais novos, eles já nasceram dentro desse mundo digital. E, portanto, eles não tiveram aquela passagem de um mundo não digital para um mundo digital, né? Como eles podem entender a vida antes e como eles podem assim, se comunicar com aquelas pessoas que não estão ainda tão acostumados ao mundo digital? Aí eu acho que um trabalho de inclusão digital, não no sentido apenas de trazer essas pessoas para um conhecimento, porque assim, a gente fala muito de inclusão no sentido de trazer as pessoas para a tecnologia, né? Mas acho que é importante também a gente mostrar para esses nativos, né, como era o antes e como é hoje. Ou seja, há pouco tempo, eu considero pouco tempo, né, há 2 décadas atrás, né, estava-se começando, né, no Brasil, por exemplo, os telefones celulares, a internet, né, e essas pessoas que nasceram pós, mais ou menos 95, né, em torno de 20 anos atrás, elas dificilmente têm essa percepção do que era antes, de como era a vida, a comunicação via tecnologia antes da internet, antes dessa internet massificada nos celulares, nos smartphones, né? Então, acho que talvez um caminho seja mesmo um caminho de educação, né? Não educação apenas para as novas tecnologias, mas também uma educação contextual que mostre, né, como era antes e como elas podem também entender, né, talvez os mais velhos, né, os mais antigos, né, entender que, ao contrário deles, que já nasceram dentro desse contexto, né, que certos outros contextos existem, né, que eles têm que ter, talvez, uma certa dose de paciência, né, e eu acho que aí também vem uma questão de contribuição, né, eu acho que a gente pode aprender muito
com os mais novos, né? Muitas vezes eu dando aula, os meus alunos eles já sabem de sistemas mais novos, mais atuais que eu mesmo não sei, né? Porque eles estão ali o tempo todo conectados, né? Então há uma troca também, né? Não é porque eu sou professor de estudos de mídia que eu sei tudo, né? Eles estão ali muito mais antenados com o que está se passando nesse meio, né? Então há essa troca interessante. Então acho que é uma troca, é uma contribuição que a gente dá para eles do passado, né? De não tão distante, né? E também essa contribuição que eles dão para a gente do que está acontecendo hoje. Então acho que essa cooperação seria um caminho muito proveitoso. Interessante, né, que a mídia aí está favorecendo essa interação professora-aluno, né? Que eu desejava mesmo na educação, né? Essa troca tão rica. E, professor, como é a problemática das relações de pais e filhos em termos de controle com essa nova tecnologia? Como a gente estava falando, né, alguns dias atrás, assim, essa problemática, ela vem também no momento que eu acho que toda a sociedade, acho que sobretudo no Brasil, nas grandes capitais, né, está passando por um momento muito de tensão, de apreensão, né, em questão de segurança, em questão de... Enfim, os filhos agora, eles andam com seus celulares, né, os pais têm acesso direto aos filhos, né. Na minha época, né, a gente estava na escola e se o pai quisesse se comunicar saber como o filho estava, né, ele deveria se comunicar com o colégio para ter alguma informação. Hoje não, ele entra em contato diretamente com o filho, né, o que pode também causar uma interferência, às vezes não muito interessante, né, porque ali é o espaço também da criança, do adolescente, de estar naquele meio dele, do ensino, né, sem talvez essa intervenção tão como eu posso dizer, tão paranoica, né, dos pais. Então acho que deve-se haver também um certo equilíbrio aí de uma não intrusão, não invasão muito grande por conta dessa facilidade das tecnologias. Acho que esse equilíbrio seria um caminho interessante. Estamos chegando ao final desse primeiro bloco em que nós enfocamos um interessante tema das novas tecnologias em termos de liberdade e dependência dessas mesmas tecnologias. Mas continue conosco, telespectador, porque nós estaremos no segundo bloco focalizando mais alguns aspectos muito interessantes desse problema tão atual da nossa sociedade. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o tema liberdade e dependências, especialmente as dependências tecnológicas. Estamos entrevistando o professor Emanuel Ferreira, da Universidade Federal Fluminense. Nós sabemos que o ser humano tem vivido, através das idades, a sua dicotomia entre a liberdade individual, ele é um indivíduo, portanto, um ser indivisível, e, ao mesmo tempo, ele tenta se afirmar na sociedade e, a essa sociedade, ele tem as suas limitações, as suas dependências. Nos últimos anos, como o senhor já colocou bastante na primeira parte, essa tensão liberdade e dependências vem se tornando cada vez mais desafiante face a esses mais modernos avanços tecnológicos. Quais os mecanismos que poderiam estabelecer um equilíbrio entre
o uso da tecnologia e a liberdade humana? Bom, sobre essa questão dos mecanismos, né, eu acho que há duas coisas, né? Acho que o principal é o mecanismo próprio da pessoa, né? Ou seja, se a pessoa ela quer, se ela se propõe, né, a ter uma relação mais equilibrada com essas tecnologias, o primeiro passo é ela compreender isso, né? E de alguma forma se monitorar, se programar para, né, para que esse uso seja mais balanceado, né? Tem um professor do nosso departamento que ele é enfático, né, que ele diz: só leio os meus e-mails na parte da manhã. Depois eu me desconecto e todo mundo já sabe disso. Então as pessoas já aprenderam a lidar com esse timing dele, né? Não tem rede social, né? Porque ele acha que também vai atrapalhar o cotidiano dele. Então vai muito de uma opção pessoal. E é interessante que os próprios sistemas, né, redes sociais, os celulares, eles já têm mecanismos de prevenção no sentido de controle das horas em que você não quer ser contactado, né? Então você vai lá no seu celular, tem uma configuração que você fala assim, de, não sei, meia-noite até 8 da manhã, ele desconecta de todas as redes da internet para que ninguém, no meio da madrugada, te mande uma mensagem e você seja acordado, como já aconteceu comigo, quando eu não tinha feito isso, né? E às vezes a pessoa, né, não está com essa noção de que você está dormindo, manda uma mensagem sem querer, não sei, né, 2 da manhã e te acorda porque o teu celular está ali do lado, né? Toca aquele sonzinho de notificação e você simplesmente perde seu sono. Então há, primeiramente, esse desejo, né, da própria pessoa, essa conscientização de que não faz bem, né, não é bom a pessoa estar o tempo todo conectada, né, porque isso vai causar problemas de sono, enfim, estresse, ansiedade, né? E há também o próprio sistema, a própria tecnologia, ela já promove isso, né? Ela já compreendendo que as pessoas podem querer não ser incomodadas, não estarem conectadas o tempo todo, né? Elas já oferecem esse tipo de serviço nos próprios sistemas. É interessante que há alguns anos o Gmail, né, que é uma ferramenta do Google, né, ela fez uma ferramenta, a pessoa poderia habilitar essa ferramenta que era para evitar que uma pessoa chegasse na sua casa bêbada, por exemplo, né, e mandasse uma mensagem não propícia, né, que às vezes acontece. A pessoa chegou empolgada de uma festa, abre seu e-mail e manda uma mensagem que depois ela se arrepende, né? Então ele fazia o seguinte: ele fazia uma série de cálculos, ele fazia uma proposta de série de cálculos simples, né, de matemática. Então, se a pessoa não conseguisse solucionar aqueles cálculos, né, ele falava: olha, então você não vai mandar esse e-mail, você dorme, amanhã de manhã você manda, pense antes de mandar. Era uma ferramenta para tentar evitar esses ímpetos, né, de mandar esses e-mails assim de madrugada, né? Então, assim, existem algumas ferramentas, né, para se evitar essa dependência, essa conexão 24 horas que acaba causando uma certa, uma série de problemas, né, sem aqui colocar a tecnologia como algo, né, que não seja bom, né, mas eu acho que tudo parte desse equilíbrio mesmo do uso, né. Professor, nós sabemos da fragilidade da memória da internet. Fale um pouco sobre essa memória da internet e a memória material. Como nós podemos equilibrar isso e como a universidade vem trabalhando esse problema? Essa pergunta é muito interessante, né, para quem trabalha com mídias e com a comunicação no sentido amplo, né, porque na época em que as coisas eram materiais, físicas, né, claro que havia problemas, né, de armazenamento, espaço, né, espaço físico, mas as coisas, elas tendo o devido cuidado, elas estavam lá, né? Então, os museus foram sempre os responsáveis por guardar esse acervo, né, material da história da humanidade. Com a internet, as coisas se tornaram muito mais voláteis, né? Então, alguma coisa ela vai para o ar, né? Por exemplo, algum site que publicou algum tipo de notícia, ele pode hoje estar no ar, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, estar fora e a gente perder aquela informação. Então, há diversas instituições no mundo
que são os arquivos de internet, né? Que é o quê? São propostas, são iniciativas para se preservar essa história, né, que aconteceu sobretudo na internet, que não esteve no mundo físico, né? São propostas de arquivamento desse material midiático, né? No próprio curso lá, né, que eu sou professor, no curso de estudos de mídia, a gente agora, há pouco tempo, um outro colega nosso, né, também lá da coordenação, a gente começou com um projeto de museu de memes, né? Memes são fenômenos de comunicação na internet, né, que também são fenômenos muito virais e muito frágeis no sentido desse armazenamento. Eles se perdem, né? Ao mesmo tempo que eles são viralizantes, eles acontecem, eles são multiplicados, pode ser que daqui a alguns meses eles se percam, né, nesse mundo, nesse oceano da internet, e a gente não tenha mais acesso a essa história que faz parte da história da comunicação dentro da internet, né? Então, essa proposta desse projeto é essa, é de se armazenar, de se criar uma espécie de museu virtual sobre essas formas comunicativas na internet. Então, há uma série de iniciativas que devem ser mesmo pensadas, né, para que todo esse material que a gente tem da internet, desde que ela se abriu comercialmente, por exemplo, no Brasil, agora 20 anos já de internet comercial no Brasil, né, que ela não se perca, né, que ela seja guardada em arquivos virtuais que sejam, né, mas que elas não se percam. Professor, com a sua experiência desse mundo de mídia, o senhor gostaria de ressaltar para nós um pouco sobre a sua experiência como professor de mídia na nossa universidade? Essa experiência como professor de mídia, ela é ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo ela cria um desafio para o professor, né? Porque a gente sabe que porque o sonho, né, de todo professor hoje, ou da maioria, sempre foi aquela coisa do professor dando a sua aula e a turma completamente concentrada, né, no professor, no conteúdo, né, sem conversas e, enfim, concentrado na matéria, né? Mas a gente sabe que ao longo dos últimos anos, né, isso tem se tornado uma coisa cada vez mais difícil por causa desse apelo forte da própria tecnologia de comunicação, principalmente os celulares, né? Então é muito comum estarmos em sala de aula e as pessoas estarem se comunicando, às vezes não tão como era um problema antigamente, as pessoas ficarem falando em sala de aula entre si, agora elas conversam com outras pessoas, ou que estejam na mesma sala, mas se comunicando via tecnologia, ou seja, às vezes silenciosamente, ou com pessoas que estejam fora, né? Mas há essa divisão de atenção entre o que está sendo colocado em sala de aula e aquela comunicação ali em paralelo, né? Mas, ao mesmo tempo, uma série de pesquisas já mostraram que essa nova geração, né, como a senhora falou, dos nativos, né, eles já têm uma capacidade perceptiva e cognitiva muito maior de dividir a sua atenção em vários focos, né? Ou seja, se nós, né, um pouco mais antigos, a gente tem uma certa dificuldade de se concentrar em mais de uma coisa, duas ou três coisas, o pessoal mais novo já tem essa facilidade de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo e conseguir captar, conseguir aprender aquele conteúdo, né? Então, assim, o desafio, eu acho, da escola hoje, da universidade hoje, é aprender como lidar, como chamar a atenção dos alunos, como poder integrar a tecnologia ao ensino. Eu acho que essa ideia de se combater a tecnologia, de se excluir a tecnologia de sala de aula, de se proibir, não funciona. Eu acho que não funciona porque a gente sabe que a cada proibição vem uma forma de subversão àquela proibição, e o que torna a coisa mais complicada. Então, o desafio hoje é pensar em soluções de integração da tecnologia e da sala de aula. Eu acho que cada vez mais escolas, desde o ensino fundamental, ensino médio, têm tentado pensar isso, né? Como integrar as duas coisas, a tecnologia em favor do ensino e não uma espécie de duelo, né? Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter, que eu acho que a gente tem que ter daqui para frente. Professor, felizmente nós ainda temos alguns momentinhos finais. O
que o senhor gostaria de acrescentar para os nossos telespectadores sobre esse problema das novas tecnologias? Eu acho que a gente deve pensar não de uma forma dualista, né? Eu acho que a tecnologia, ela não é má, ela é uma coisa neutra, quer dizer, ela depende sempre do uso que se faz dela, né? A tecnologia ao longo da história, ela já foi utilizada para fins, né, não muito bons, né? Ela já foi utilizada para fins muito bons, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que pensar é como o ser humano faz uso dessa tecnologia, né? E não vê-la de uma forma como já foi vista ao longo da história, principalmente do século XX, como algo muito ruim, né? Algo que veio para acabar com a humanidade. Acho que não é isso. Não pensar nesse duelo, né? Ou seja, a tecnologia ela está aí, ela pode trazer muitas coisas boas, né? Ela pode nos ajudar, ela pode servir para aproximar pessoas, né? Hoje a gente pode ter contato com pessoas no mundo todo via tecnologia, né? Coisa que alguns anos atrás seria uma coisa muito complicada e muito cara, né? Se eu quisesse me comunicar com algum amigo de fora, eu teria que fazer uma chamada internacional, né? E hoje nós temos serviços que proporcionam isso. Então, eu acho que pensar a tecnologia de uma forma sempre positiva, né? Tentando extrair o que há de melhor nela e fazer isso de uma forma sempre equilibrada. Eu acho que isso é o caminho, né? O equilíbrio. Então, nós teremos assim que educar cada vez mais as pessoas Exatamente. para aceitar essa nova tecnologia que é uma realidade do mundo atual. É uma realidade, a gente não tem como voltar atrás, aprender a dialogar com ela, né? E fazer com que ela trabalhe para nós. Ela está ali para trabalhar a serviço do ser humano. E então, com isso, o ser humano iria cada vez mais exercitando a sua liberdade. Aprender a aliar a liberdade a esse mundo tecnológico. Exatamente, perfeito. É o mundo atual e o mundo futuro, perfeito, não é, professor? Perfeito, é isso. Professor, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais. Eu queria somente, mais uma vez, agradecer, né, ao professor Antônio, à professora Tânia pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje, né, falando sobre esse tema, que é um tema que me interessa muito, que eu tenho contato com ele diariamente. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Nós que agradecemos a esse belo programa do professor Emanuel Ferreira. Estamos, infelizmente, chegando ao final de mais um programa ASP UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos ao nosso entrevistado, o professor Emanuel Ferreira. Estaremos fazendo outros programas sobre liberdade e dependência. Fique conosco, telespectador, porque você poderá acessar esse e outros programas da ASP-UF pelo nosso site, pelo UFTube, e comunique-se conosco por e-mail, por telefone, pelo nosso Facebook, porque agora estamos cada vez mais conectados, né? Porque a ASP ela existe para ajudar, para servir a nossa comunidade. Convidamos você a estar conosco nos próximos programas. Muito obrigada.